O número de desempregados cresce e atinge 14 milhões de brasileiros. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E tem gente acreditando na criatividade para ocupar mais espaço. Segundo o IBGE, no mês de março deste ano, o país chegou a 14.200.000 desempregados, número 14,9% superior a outubro, novembro e dezembro de 2016. Isso equivale a 1,8 milhão de pessoas a mais desocupadas. Só? Olha, não sei, eu sou médica. E o que a gente está vendo em consultório, cada vez pessoas mais desempregadas, perdendo emprego, falando que não tem como pagar plano de saúde, né? Então está diminuindo o movimento para a gente adoidado. Acho que tem até muito mais que isso. Vergonha, né? O mês de março fechou em 33,4 milhões de pessoas empregadas, com carteira assinada. Isso representa 37% da população. Em 2014, esse número chegou a 40%. E tem brasileiro usando da criatividade para fazer parte dessa porcentagem. Porém, o meu protesto ele teve um único objetivo. Esse objetivo, então, foi chamar a atenção para a situação difícil que os professores estão passando no nosso país e também com o descaso das autoridades, das políticas públicas que nunca chegam realmente a contento para a vida e a valorização do profissional da educação. O Eduardo está desempregado há 1 ano e 8 meses. Por falta de qualificação, não é não. O professor tem licenciatura em História, doutorado em Educação, mestrado em Ciência da Religião e pós-doutorado em Letras. Isso aí não é um currículo, não. É o cartaz que ele fez e foi às ruas de Taubaté. Foi uma maneira de protestar. Segundo Eduardo, até agora foram mais de 500 currículos entregues para todos os estados e instituições no Brasil. Então é muito difícil, né? Jamais eu esperava chegar numa situação onde eu cheguei. O protesto já aconteceu, mas nós convidamos o professor Eduardo para vir às ruas para ver e ouvir a reação das pessoas que ainda se surpreendem. Triste, não? Realmente é triste. Meu nome é Ronaldo e eu fiquei sensibilizado com essa história do professor, que é a história do brasileiro em geral, né? O desemprego está assolando o país, está perturbando o país. É muito triste. Uma pessoa com tantas qualificações desempregada é algo realmente muito triste. Professor, a gente percebe que depois do protesto o senhor teve uma repercussão grande aí nas redes sociais. E a gente percebe que aqui na rua não é diferente, né? É verdade. A repercussão foi muito grande nas redes sociais e também nas ruas, onde eu passo. Algumas pessoas me param, me perguntam, apoiam. Então é uma sensação assim de solidariedade muito grande que eu vejo na população de forma geral. E principalmente algo que me comove bastante é o fato de desempregados também manifestarem o seu apoio, o seu ok, e estamos juntos nessa, né? Muitos deles então se expressaram dessa maneira. Vamos ao plantão da redação. Olá! O Fundo Social de Solidariedade em Pindamonhangaba abre vagas para curso profissionalizante de camareira. As inscrições são gratuitas e estão abertas somente nesta segunda-feira, dia 4, e terça-feira, dia 5, das 8 às 17 horas. Os interessados maiores de 16 anos devem comparecer na sede do Fundo Social. O curso terá início no dia 12 de setembro. A Fundação Setorial apoia a iniciativa cultural da Feira Literária Internacional Cristã, conhecida como FLIC. O evento acontece em São Paulo e nossa equipe esteve lá. Acompanhe! A FLIC é a Feira Literária Internacional Cristã, que em 2012 criou um evento voltado exclusivamente à literatura gospel, com produtos deste mercado para todos os interesses e todas as idades, além de uma extensa programação cultural. A Associação de Editores Cristãos tem 70 associados. Segundo o presidente da SEC, essa edição tem um diferencial das anteriores. Então essa edição ela é bem especial porque
Na verdade, se encontram aqui as principais editoras do mercado. E não somente isso, os lançamentos que hoje nós estamos trabalhando não é só mais com o impresso, o livro só impresso, é digital e as tecnologias novas. O evento promove a cultura e o incentivo à leitura. Em 2013, a feira aumentou seu espaço em 30%. E nessas ocasiões, os associados têm a oportunidade de se capacitar. Somente aqui nessa edição nós temos mais de 30 painéis que vão estar trabalhando com capacitação e treinamento. Uma curiosidade nessa edição é o credenciamento. Ao invés do papel, sua credencial está aqui, ó, no celular. A feira acontece simultaneamente com palestras, mesa redonda e workshop. Segundo os organizadores, não somente a participação, mas a interação do público é muito importante para debater sobre temas e fatos relevantes em nossa atualidade. As palestras realmente trouxeram o entendimento das necessidades de Deus para o nosso tempo de hoje, de exercer a vontade dele, ouvir o que ele tem a dizer e não apenas expor nossas necessidades. Olha, ela é muito importante a feira porque ela propicia você estar mais próximo dos compradores, dos distribuidores e também do público final, que é o nosso caso. Nós estamos promovendo um evento dentro do evento que é a IDCOM, então uma convenção de cultura pop cristã. E ainda na FLIC acontece o prêmio Areté. O Areté, o prêmio Areté, nós falamos que é como o Oscar da literatura cristã evangélica. Nós temos 200 inscrições feitas, 200 títulos, são 3 finalistas e desses 3 sai um vencedor das 39 categorias. Eu vejo a FLIC como uma grande oportunidade. Hoje nós somos, no Brasil anualmente a gente distribui 70 milhões de literatura, quase 1 bilhão de faturamento anual e você consegue estar hoje aqui sintonizado com tudo isso que está acontecendo. Segue o repórter setorial. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal depositou o lucro do FGTS para 88 milhões de trabalhadores. O valor médio pode chegar a R$ 30. A Caixa Econômica Federal concluiu nesta terça-feira o pagamento do lucro do FGTS para 88 milhões de trabalhadores. O montante corresponde à metade dos 14 bilhões e meio de reais relativos ao lucro líquido do Fundo de Garantia em 2016. Com isso, o valor distribuído foi de 7 bilhões e 200 mil reais para quase 246 milhões de contas. Com isso, cada conta recebeu em média R$ 29,62. Os saques só vão poder ser feitos nas condições normais previstas em lei. Segundo a Caixa Econômica Federal, o depósito na conta dos beneficiários foi concluído antes do prazo definido em lei, que era o dia 31 de agosto. A distribuição do lucro será proporcional ao saldo em cada conta do FGTS no dia 31 de dezembro do ano passado. Tempo seco e irresponsabilidade causam onda de queimadas em nossa região, o que deixa o Corpo de Bombeiros em alerta para o atendimento de ocorrências. E nós estamos aqui no posto de bombeiros de Pindamonhangaba. Quem conversa conosco é o Tenente Metusael. Olá, Tenente. Geralmente esses incêndios começam por qual motivo? Dessa época do ano, de junho a outubro, devido ao clima seco e ventos fortes, acaba gerando um ambiente bastante propício para esse tipo de ocorrência que nós chamamos de incêndio em vegetação natural, além da ação humana, queimadas agrícolas e até mesmo festas juninas dessa época do ano. E são registrados quantos casos aqui na região do Vale? Só aqui na cidade de Pindamonhangaba, o ano passado foram 155 casos, porém em todo o estado foram mais de 30 mil ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiro. E esse ano nós já estamos chegando bastante próximo desse número. Apesar da previsão de chuva, são necessários alguns cuidados, é isso mesmo? Sim, apesar da previsão de chuva, a vegetação ainda continua bastante seca. Então, o Corpo de Bombeiros orienta a tomar alguns cuidados, principalmente quanto a pontas de cigarros, não jogar pontas de cigarros em qualquer ambiente, principalmente nas beiras de rodovias. Questão de festas juninas, fogueiras, evite fazer fogueiras. Porém, se for necessário, que faça no local seco, no local limpo, afastado, que as fagulhas, que as brasas da fogueira não possam causar nenhum tipo de incêndio. Crianças também, é bastante importante tomar cuidado com crianças, para elas não brincarem com fósforo, isqueiro. Lixo, a questão do lixo não é para ser queimado. O lixo
para ele ser descartado, reciclado, reaproveitado ou tomar o seu fim correto, né? Velas também parece ser algo bastante inofensivo, porém o Corpo de Bombeiros atende bastante ocorrência em que o princípio de incêndio se deu por causa de velas. E por fim o balão, né? Os balões parece também uma brincadeira bastante inocente, porém com a queda desse balão aí pode gerar aí um dano ao patrimônio até a vida de outrem. Incendiar é considerado crime ambiental? Sim, você causar queimada que coloca em risco a vida, o patrimônio ou a integridade física de outrem é considerado crime previsto no Código Penal e pode gerar aí de 3 a 6 anos de reclusão e multa. E quem quiser denunciar pode estar fazendo como? Sim, a denúncia pode ser feita, principalmente através do IBAMA, mas também a Polícia Militar Ambiental, ela faz esse tipo de registro de ocorrência e até mesmo o telefone de disque denúncia da Polícia Civil. Agradecemos pela entrevista, Tenente. Segue o repórter setorial. Ainda sobre queimadas, você acompanha agora a cobertura completa do repórter setorial no incêndio na rodovia Carvalho Pinto, quilômetro 75, que envolveu 36 veículos. A 1 hora de São Paulo, Jacareí amanheceu nesta quarta-feira com fumaça, fogo e uma tragédia no quilômetro 75 da rodovia Carvalho Pinto, que tem uma extensão de 70 quilômetros e dá acesso ao litoral norte paulista. Quem passou pelo local parecia não acreditar no que estava vendo. Como tudo começou. Antes das 7 da manhã, a fumaça branca saía desse morro em direção ao viaduto. De longe, era possível ouvir o barulho, sucessivas explosões. A Rede Novo Tempo é a primeira emissora de televisão a chegar nesse local. Estamos a poucos metros de um cenário triste, tenso e com muitas informações, ainda sendo apuradas. Quantos veículos? Quantas vítimas? Foi a fumaça. Foi essa aqui que está do lado aqui, ó. Aí começou um carro a bater atrás do outro e a gente foi atropelado quando saímos do carro. Isso era por volta de que horas? Ô, Felipe! 7h40, por aí. Às 8 da manhã, equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia já prestavam os primeiros socorros, seguidas pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária e a Defesa Civil. Às 9, o fogo já estava extinto. 1 hora depois, homens diminuíam o mato nas margens da Carvalho Pinto. Rodrigo é médico socorrista. Acompanhou de perto. Até o momento, ainda estão tendo os trabalhos de rescaldo e procura de outras vítimas. Até o momento, temos contabilizados 22 vítimas, sendo que, infelizmente, 2 vieram a óbito. Uma carbonizada e uma que caiu do viaduto, e mais 20 socorridas. O relógio marcava 9h42. Havia muito trabalho pela frente. O corpo de uma vítima fatal foi encontrado fora da pista. Sem saber a altura, pulou do viaduto que tem 28 metros. A polícia científica recolheu detalhes, alguns veículos foram guinchados para o acostamento e às 10h30 a Polícia Rodoviária adiantou para a nossa equipe o boletim mais atualizado. Nós contabilizamos 34 veículos envolvidos, veículos leves, e mais 2 veículos pesados. A quantidade de vítimas, o levantamento feito junto às equipes dos bombeiros, são 20 vítimas entre leves e graves e ainda uma vítima fatal. É possível se identificar neste momento a causa principal dessa tragédia? Temos relatos preliminares de algumas testemunhas, pessoal envolvido nessa ocorrência, nesse acidente, de que no momento do acidente havia fumaça proveniente, provavelmente, de uma queimada numa outra via que passa sob esse local aqui do acidente. Às 11h30, a via registrava ainda 1 quilômetro de congestionamento e só foi liberada para tráfego no fim da tarde. Dezenas de profissionais trabalharam nessa operação. O dia de hoje fica registrado na história da rodovia Carvalho Pinto e de pelo menos 50 famílias. Uma quarta-feira para se pensar mais na vida e na segurança nas estradas. Moradores podem emitir e pagar boletos através de aplicativo. E os detalhes você confere a seguir.